A igreja se sente em nome de Jesus. Irmãos, somos gratos por mais um dia, estamos aqui juntos, reunidos na nossa igreja, que fica aqui no nosso lar, na nossa casa. Todos vocês são bem-vindos a estarem aqui conosco, ao vivo e a cores, nos abraçando. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero pedir uma oração hoje, para uma família de um irmão nosso, que teve uma perca muito grande essa semana, que é a família do irmão Adriano. Teve o seu paizinho, Jesus recolheu o seu pai, descansou no Senhor, irmão Nelson. E irmãos, não é fácil, por mais que nós já tenhamos sofrido na vida, quando a gente tem uma perda de pai, mãe, filho, irmão, não é fácil, sofre. E não tem palavras nesse momento, é só Deus para consolar nossos corações. Então eu peço a todos aí que acrescentem nas suas orações a família do nosso irmão Adriano. Apresente, fala: Senhor, visita a família do irmão Adriano, para consolo da família e dos amigos e dos familiares mais distantes. Amém, irmãos? Irmãos, como eu falei no começo do nosso culto, aqueles que estão chegando agora na nossa live, sejam todos bem-vindos. Sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço o culto aqui no nosso lar, e aos domingos nós transmitimos ao vivo. Irmãos, hoje a nossa palavra, ela vai ter um contexto de sofrimento. E aí, quem que nunca parou para pensar? Às vezes, irmãos, o camarada toma uns negócios, e aí sai com o carro, bate o carro numa família. O cara que bateu o carro, estava dentro do carro, ele sobrevive, a família toda morre, criança morre. O cara entrou na casa, pegou uma criança e fez o que não podia e depois matou essa criança. E muitas pessoas questionam onde é que estava Deus. E muitas pessoas questionam por que Deus permitiu, por que Deus deixou. E muitas das vezes, irmãos, a gente se pega a questionar Deus. Muitas das vezes, diante de grandes sofrimentos, grandes problemas que ocorrem na vida corriqueira do ser humano, muitas pessoas atribuem o seu sofrimento a Deus. Muitas pessoas atribuem as suas falhas, porque nós vamos entender que esta noite, que o sofrimento ele pode vir, irmãos, de várias formas na vida da pessoa. Hoje nós iremos apresentar três formas que o sofrimento pode vir na vida da pessoa. Deus está te provando, Deus está cobrando uma atitude sua de desobediência, e Deus está te preservando às vezes de algo futuro. E dentro desse contexto, irmãos, o sofrimento, nós não vamos aqui falar, irmãos, eu quero que os irmãos entendam bem, nós vamos aqui falar do sofrimento de escravaturas. Não é isso, não é esse tipo de sofrimento. É aquele sofrimento que nos traz benefícios. É aquele sofrimento que muitas das vezes é o sofrimento que nos torna pessoas mais fortalecidas, mais fortes, resilientes. E é esse tipo de sofrimento que eu quero trazer aqui esta noite. E vamos falar, não tem como a gente falar de sofrimento e não falar do servo Jó. Lá no livro de Jó, irmãos, não precisa abrir suas Bíblias. Eu quero aqui falar de uma forma resumida. Jó, irmãos, ele não tem genealogia. Muitos teólogos falam que o livro de Jó foi uma história criada e colocada dentro da Bíblia. E muitos pais da igreja nem acreditam que deveria estar aqui. Mas o livro de Jó é um livro que nos leva a refletir. O livro de Jó é um livro muito bom. Eu creio que o livro de Jó era para estar no lugar que ele está. Por que eles falam isso? Porque não tem genealogia. Jó, na Bíblia você não sabe quem foi o pai de Jó, quem foram esses seus filhos. Então as pessoas às vezes acabam pensando dessa forma. Eu acredito que o livro de Jó está no lugar que deveria estar, irmão. Porque quando você lê o livro de Jó, você fica fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jó foi um homem que Deus se gaba dele para o diabo. No capítulo 1 e 2 de Jó,
Deus pergunta para o diabo: de onde vens, diabo? E ele fala: de rondar a terra e se nadar por todo mundo. E aí Deus fala para o diabo assim: viste lá meu servo Jó, homem reto, justo, que se desvia do mal. E o diabo fala: mas o Senhor cercou ele de todas as coisas boas, o Senhor abençoou ele com filhos e filhas. Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. O que mais que ele tinha? Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 carnelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era muitíssimo a gente em seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Jó era um homem rico. E os seus filhos não estavam nem aí com Deus. Só queriam farras, bebidas, farras. Só que todos os dias Jó ia e fazia sacrifício aos seus filhos, para Deus perdoar os seus filhos. Porque naquela época, irmãos, eles viviam na época da lei. Eles viviam na época onde todos os pecados cometidos alguém tinha que morrer. Então, para você não morrer, você sacrificava um animal seu para Deus perdoar os seus pecados. Imagina a quantidade de animal que esse homem não sacrificou pelos filhos. Até um dia que o diabo questionou Deus, falou: ele te obedece porque você cercou este homem de todas as coisas boas, dinheiro, família boa, cara rico, tem serviçais, centenas de serviçais à sua disposição. Lógico que o cara vai te abençoar, o cara vai te bendizer. Aí Deus falou: então vai lá, tira tudo que ele tem. Mas não mexe nele, mas tira tudo que ele tem. O diabo foi lá, irmãos, e ó, questão de pouco tempo, tirou toda a fortuna de Jó, matou seus filhos, fez fogo descer do céu, consumiu animais, consumiu. O diabo fez um vento oriental, desabou a casa onde os filhos estavam festejando. Olha, irmãos, é uma coisa para se pensar. Ei, filhos, vocês que acham que os vossos pais, somente a fé dos vossos pais é o suficiente para todos vocês. Os filhos de Jó, irmãos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, foram todos mortos com um vento oriental. A casa desabou e morreu todos. E Jó, com muita tristeza no coração, todos os seus bens foram levados, tudo que ele tinha foi arrancado dele. Mas mesmo assim, ele não questionou Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele continuou firme e forte. E aí o diabo voltou no outro dia e Deus fez as mesmas perguntas. Ele falou assim: venho de tal lugar onde há terra. E Deus pegou e foi lá, viu lá? Você me indagou para eu ir contra meu servo Jó, e ele mesmo assim ele não blasfema contra mim. Aí o diabo falou: é lógico, você tirou tudo dele, mas ele ainda está com saúde, é lógico que ele vai te honrar, não vai te blasfemar contra ti. Aí Deus falou assim: então vai lá, mexe na sua carne, mas não tire ele a vida. E o diabo lançou, irmãos, o diabo lançou enfermidades terríveis em Jó. Lançou lepra que comia a carne de Jó. Jó tirou sua roupa, vestiu um pano de saco, se lançou nas cinzas, coçava com telhas as feridas abertas. E de olhar para um homem desse jeito, irmãos, era digno de dó e de pena. E a sua esposa, olhando para ele, falou para ele: homem, que desgraça que aconteceu com você, meu marido. Amaldiçoa esse Deus e morre. E mesmo assim, Jó, olhando para a mulher, falou: mulher, tu falas como uma louca. Receberei eu o bem de Deus e não receberei o mal? Aquele homem estava numa situação ruim, irmãos. Aquele homem estava numa situação ruim, tinha perdido tudo, tinha sido lançado numa cama. Mas mesmo assim, ele continuava firme ao Senhor. E aí mesmo assim o diabo ainda envia amigos dele para questionar ele. Porque naquela época, irmãos,
Quando a pessoa se encontrava numa situação dessa porque estava em pecado. Quando o homem era atingido pela lepra porque ele estava em pecado, porque a doença da lepra, Deus enviou a lepra para atormentar as pessoas que cometiam grandes pecados contra Deus. E esses seus amigos, irmãos, foram lá e começaram a perguntar para ele, para Jó: ô Jó, o que está acontecendo com você, meu irmão? Você está nessa situação, você perdeu tudo, você tem certeza que você não fez nada de errado? Você tem certeza? Irmãos, lá no capítulo 3, do versículo até o 37, Jó lamenta a sua situação e busca entender os motivos do seu sofrimento. E os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, tentam convencê-lo de que ele deve ter pecado para merecer tal sofrimento. Jó insiste em sua inocência e questiona a justiça divina. E Eliú, um quarto personagem, apresenta uma visão diferente, sugerindo que o sofrimento pode ser em um meio de um aprendizado de purificação. Mas Jó sabia do seu coração, ele sabia que ele não tinha cometido nada contra Deus, ele sabia quem ele era. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis e vem na nossa mente: será que eu não fiz nada? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou fazendo diante do Senhor é uma coisa correta? E o diabo, irmãos, ele vai sempre lançar seta no nosso ouvido de que a gente está sofrendo porque no passado aconteceu algumas coisas e nós estamos pagando agora no presente e no futuro. Mas, Senhor, eu falo para você, meu irmão, e para minha irmã, que todos os nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados e Deus coloca no mar de esquecimento. E Deus só vai ver a partir do dia que você se consagrou a Ele, se entregou a Ele. Daquele dia para frente, o seu passado não existe mais. Jó era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Mas por que Deus fazia isso com Jó? O que Deus pretendia ao lançar Jó em tamanha descrédito junto aos seus amigos? O que Deus pretendia ao permitir que o diabo tocasse na família de Jó, na sua fortuna, na sua própria carne? Qual que era a verdadeira intenção de Deus? O diabo, irmãos, ele sempre questiona Deus, porque Deus ama tanto o ser humano, imperfeito do jeito que somos. Deus nos fez a sua imagem, segundo a sua semelhança, e Deus nos ama. E o amor de Deus para conosco é um amor incondicional. Nós não precisamos amar a Deus, porque mesmo assim Ele nos ama. Irmãos, o mundo já estava numa situação cheia de pecado e corrupção, mas Deus olhou lá de cima para o mundo e amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito e primogênito, para morrer por todos nós. E carregou Jesus os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores sobre os seus ombros. Glória a Deus. Aleluia! O que Deus queria, irmãos, ao permitir que Jó passasse por tamanho sofrimento. Naquele momento, irmãos, Jó começa a questionar sua própria existência. Jó começa a questionar sua própria existência, amaldiçoando até o dia do seu nascimento. E começa a perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus responde a Jó lá pelos capítulos 38, do versículo 41. Deus finalmente fala com Jó, mas em vez de dar explicações diretas, ele faz uma série de perguntas que mostram a grandeza da criação e da limitação do entendimento humano. Jó reconhece sua pequenez diante de Deus e se humilha. Deus começa a falar para Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu construí o universo? Você sabe, Jó, o caminho da morada da luz? Eu viajo nas asas do vento. Eu coloquei um ferrolho no mar e digo para o mar: até aqui você vem, daqui você volta. Eu uso
com as baleias como se fossem pequenos passarinhos em minhas mãos. Onde você estava, Jó, quando eu fiz tudo isso? Quando eu fiz o universo, quando eu fiz a terra? Porventura você estava do meu lado, Jó? E Jó começa a perceber, irmãos, que ele era muito pequeno para questionar um Deus tremendo como o nosso Deus é. E se ele fez aquilo com ele, Deus tinha algum propósito. Deus havia nele um propósito para tudo aquilo. E muitas das vezes, irmãos, quando nós nos deparamos com certas coisas na vida, nós às vezes quando nos deparamos em situações de dificuldade, nós passamos a questionar Deus. Muitas das vezes nós procuramos situações de dificuldade. Por causa da nossa insensatez, por causa da nossa desobediência, nós acabamos nos deparando com situações difíceis. E mesmo assim, nós acabamos questionando a Deus. Por quê? Essa palavra porquê está constantemente na boca do ser humano para com Deus. Aqui, irmãos, Jó era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Ele ainda tinha argumentos, porque ele era um homem reto diante de Deus. Mas por que Deus queria fazer isso com Jó? Não sabemos. Não sabemos. Alguns falam que era uma aposta de Deus com o diabo. Outros falam que Deus estava apenas querendo mostrar para o diabo que a criatura que ele fez, sua imagem segundo a sua semelhança, também podia passar por diversidades na sua vida que não deixaria de adorar. Não sei, a Bíblia não fala. Por que Deus permitiu todas essas coisas com o servo Jó? Mas nós sabemos, irmãos, lá no final, lá no episódio 42, Deus restaura a vida de Jó, dando-lhe tudo em dobro do que tinha antes. E também repreende os seus amigos de Jó por suas palavras erradas e manda pedir perdão a Jó. E o livro de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre a punição de Deus é soberana, mesmo quando não entendemos os seus planos. Se quiser aprofundar mais, porque pode conferir, nós temos que perceber, irmãos, que a vontade de Deus é sempre soberana sobre nós. Como pode nós, somos simples barro, falar para o oleiro, por que nós fizesses assim? Por que o Senhor está nos tratando assim? Nós somos barro nas mãos do oleiro. Poderá a criatura simplesmente dizer para o seu Criador, por que você me fez assim? Por que o Senhor me criou dessa forma? Por que eu tenho essas qualificações? Por que eu sou alto? Por que eu sou baixo? Pode nós, como criaturas, indagarmos o Criador? Por quê? Irmãos, nós não sabemos o porquê Deus permitiu esse sofrimento na vida de Jó. Mas eu tenho certeza que ao restaurar a vida de Jó, ao restaurar a sua família em dobro, ao restaurar os seus bens em dobro, eu tenho certeza que o servo Jó deve ter entendido, e Deus deve ter mostrado para ele que tudo aquilo não passava de um plano de Deus, para mostrar que ele era capaz de se manter firme, mesmo com as adversidades que o diabo estava lhe impondo. Irmãos, Deus não permite que nós venhamos a ser provados além do que nós suportamos. Deus não permite, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele nos conhece, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Eu queria falar agora, irmãos, do nosso irmão, o servo Davi, o homem feito um homem feito segundo o coração de Deus. Rei Davi, servo Davi. Irmãos, rei Davi era para ter tudo dado certo na sua vida. Tudo podia dar certo na vida de Davi. Davi tinha sido ungido rei. Davi tinha passado por várias dificuldades, tinha mostrado que era valente. Deus deu o reino na sua mão, deu sua família, deu o reinado. Mas mesmo assim, o que Davi fez? Ele, em desobediência, irmãos,
ele olhou para aquilo que o outro tinha e desejou no seu coração. E cometeu pecados que eram para a morte. E fez com que um homem leal a ele, do seu exército, seu servo Urias, morresse. Pegou Urias, desejando Betseba. Pegou Urias, mandou uma carta selada para o seu general, entregou na mão de Urias, falou: Urias, vai lá e leva para o general. Urias foi um homem tão obediente ao seu senhor, que não teve coragem de abrir a carta, porque se ele tivesse aberto aquela carta, ele tinha visto que era para a sua morte. Não questionou o seu rei, foi lá e levou para o general. O general olhou aquela carta, olhou para Urias, deve ter pensado: puxa vida, o que o Davi está fazendo? Mas eu não posso desobedecer. E colocou o homem na frente da batalha, retirou os seus exércitos, e aquele homem foi ferido de morte e morreu. E quando o profeta chegou até o rei Davi e o questionou, até naquele momento para ele estava bom, porque ele estava com a mulher daquele homem que ele havia matado, estava se deleitando com Betseba. A mulher já estava grávida de um filho dele, e ele estava bem, estava tudo bem para ele. Irmãos, prestem bastante atenção que Jó sofre por uma causa, mas Jó era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Mesmo assim sofreu. Agora o rei Davi não. O rei Davi, ele vai trazer um sofrimento para a sua casa através de uma coisa que ele pratica. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos sofrendo porque nós fizemos algo para o Senhor, algo que nós não deveríamos fazer. Muitas das vezes, por falta de sabedoria, nós agimos na vida, trazemos sobre a nossa vida o mal do Senhor. Deus às vezes permite as coisas erradas acontecer conosco por causa da nossa desobediência. E o rei Davi, irmãos, ao fazer aquilo com aquele jovem Urias, lançá-lo à morte e ficar com a sua esposa, a palavra de Deus fala que a espada nunca mais sairia de dentro da casa de Davi. Olha o que aconteceu com Davi, irmãos. Olha o que aconteceu com Davi. Se você lê o livro de 2 Samuel e você começa a perceber, 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 a 18. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias estava dentro do ventre e adoeceu gravemente. O rei Davi, ao saber da doença, da enfermidade do seu filho, se lança na terra e pedindo clemência ao Senhor, rasga suas vestes e pedindo 7 dias, irmãos, todo mundo tentando tirar ele dali, ele não deixava. Os anciões: meu Senhor, você precisa se alimentar. Não! Deixa-me aqui falando com o meu Senhor. E ele ficou 7 dias, irmãos, ali naquele lugar, pedindo clemência ao Senhor pelo seu filho, que tinha gerado com aquela mulher, em pecado de adultério. Mas no 7º dia, que ele estava naquele propósito, no 7º dia, aquela criança morre, e Davi levanta dali e vai e come e se alimenta, porque ele percebeu que não tinha mais jeito. E a partir daquele momento, irmãos, um dos seus filhos estupra sua outra filha, depois o outro irmão vai e mata. Irmãos, a espada nunca mais saiu da casa de Davi por causa da desobediência. E muitas das vezes nós trazemos o sofrimento para a nossa vida por causa da nossa falta de sabedoria. Até o momento que o profeta chega diante dele, de Davi, para ele estava tudo bem, porque o pecado ele achava que estava encoberto. Então ele achava que o seu pecado estava encoberto. Quando Samuel chega diante dele e fala para ele assim, foi Natã, né? Perdão, irmãos, foi Natã. Chega para ele e fala assim: Senhor, tem uma causa para ti. Ele fala: pode falar. Fala: meu Senhor, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, e ele era conservo. O seu servo, o seu senhor, tinha várias ovelhas, e ele só tinha uma ovelhinha. O seu senhor tinha várias.
Mas este seu servo tinha só uma ovelhinha. Ele cuidava daquela ovelhinha, ele amava aquela ovelhinha. E um dia, o seu senhor recebe convidados na sua casa. Em vez de ele matar uma das suas ovelhas, que ele tinha muitas, ele foi lá, pegou a ovelha do seu servo, matou, cevou e deu para os seus convidados. O que esse homem merece? Aí Davi, sem imaginar, este homem é digno de morte. Ele fala, este homem é você. Na hora ele cai pela terra e fala, pequei contra meu Deus. Mas até aquele momento que o profeta Natan chega diante dele, para ele estava tudo bem, irmãos, porque o pecado dele estava encoberto. Existem muitos pecados encobertos na igreja hoje presente. Hoje muitos irmãos estão se deleitando de suas vidas, sabendo que os seus pecados estão encobertos, mas nada está encoberto aos olhos de Deus. Nada está encoberto aos olhos de Deus. E muitas das vezes, irmãos, pessoas estão em nosso meio, estão com pecado, e não sabem mais porque Deus não está mais falando com ele. Deus não sabe, muitos irmãos não sabem porque Deus não está mais falando na igreja. Porque muitas das vezes, irmãos, o pecado já tomou conta, o pecado já está de parceria. O pecado cega. O pecado, ele nos cega. O pecado, irmãos, ele nos convida a pecar novamente. Não deu nada, não aconteceu nada. Se Natan não tivesse ido conversar com ele, talvez ele teria feito isso com outras mulheres. Porque a mente de Davi estava, naquele momento, ele estava cego. Ele achava que aquilo, ninguém jamais descobriria o plano que ele fez para ficar com aquela mulher. Rei Davi podia ter a mulher que ele quisesse, mas ele foi querer pegar a mulher já comprometida, uma mulher de um servo dele, de um homem fiel, que servia ao seu exército. Um homem fiel que servia ao seu exército. E a partir daquele dia, ele trouxe a cólera de Deus para dentro da sua vida e dentro da sua família. Davi, o filho que antecedeu o seu reinado, pegou todas as suas mulheres, colocou no arraial e se deitou com todas elas para todo mundo ver. Olha o que esse homem trouxe para dentro da sua casa. Um dos seus filhos estuprou sua filha, a irmã. O irmão foi e matou o que estuprou a irmã. E olha o que aconteceu. Um irmão querendo o trono de Davi, o outro querendo outro trono. Uma bagunça na vida da família de Davi. Tudo por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Um preço alto a se pagar. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por situações na vida e nós não sabemos. É a desobediência. Deus, ele quer você como? Você já parou para perguntar para Deus o que ele quer que você faça? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida, meu irmão, minha irmã? Deus tem um propósito para todos nós. A Bíblia nos ensina qual é o propósito do homem, da mulher, do jovem, da criança. Muitas das vezes nós somos teimosos. Hoje está uma confusão na igreja. É a irmã querendo ser o irmão querendo ser a irmã. E uma bagunça na igreja. As pessoas não querem mais ficar na posição que Deus assim colocou. E isso traz para as suas vidas a cólera de Deus. Deus permite, irmãos, coisas acontecer com a gente por causa da desobediência da gente. E a terceira, irmãos, é do nosso querido irmão Paulo, apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, fala assim, ó: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aqui, irmãos, Deus lança na vida desse homem, por causa das revelações, por causa de tudo aquilo que Deus revelou para ele, para que ele não se exaltasse. Deus colocou um espinho na carne dele, mas Deus colocou para preservar Paulo, porque se Deus não tivesse feito isso, ele tinha se exaltado, e ele tinha, muitas das vezes, se desviado, porque o poder, irmãos, é terrível.
Olha o que fala. Acerca de 3 vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é porque eu estou forte. Aleluia. Aleluia! Jó era um homem reto, justo e desviava do mal. Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó, mas era para o bem de Jó. E depois Jó ganha tudo em dobro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a desobediência, Deus traz o sofrimento na vida de Davi. E esse sofrimento não só para Davi, mas para toda a sua família, para o seu reinado. Por causa dessa desobediência, o reinado de Israel foi dividido. As tribos de Israel foram divididas. Quando Davi estava na liderança do reinado, todas as tribos eram unidas. Depois de Davi, Deus permite a divisão no meio das tribos. 9 tribos para um lado e 2 para o outro, não é isso? 10 para um lado e 2 para o outro. 10 Israel e 2 Judá. 2 Judá. E o nosso querido irmão Paulo, que Deus revelou tantas coisas para este homem, que Deus não podia permitir que ele se vangloriasse das coisas que Deus lhe revelou. Paulo fala que ele foi revelado tantas coisas que nunca os olhos dos homens viu e que nunca chegou no coração do homem. Deus revelou tanta coisa para Paulo, irmãos, que Paulo não queria mais estar vivo, porque Paulo sabia o que esperava ele na outra vida. Paulo fala assim: irmãos, eu já queria estar com Cristo, mas por amor a vós eu permaneço aqui. Mas eu já queria estar com Cristo, porque lhe foi revelado tantas coisas maravilhosas. Porque Deus, irmãos, Ele nos espera com tantas coisas maravilhosas. Que Deus revelou para esse homem chamado apóstolo Paulo. Aleluia. Revelou tantas coisas para ele, que ele já não queria mais estar vivo, porque ele sabia o que lhe esperava lá do outro lado. Aleluia! Irmãos, a morte é uma coisa indesejada para nós. A morte é uma coisa que nós tememos, porque nem todos recebem a revelação de Deus. Se Deus revelasse a toda a humanidade o que revelou para o apóstolo Paulo, ninguém mais temeria a morte. Mas a nós não foi revelado essas coisas, irmãos. Nós temos medo da morte. Não porque nós não sabemos, não temos fé na nossa salvação, mas porque nós não sabemos o que nos espera. Paulo fala: o que nunca os olhos viu e que nunca chegou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Mas eu não sei, irmãos. Eu não sei o que me espera. Grandes coisas, sim, mas eu não sei. E muitas das vezes nós temos medo, porque nós muitas das vezes duvidamos da nossa própria salvação. O cristão verdadeiro, ele não pode duvidar da sua salvação, irmãos. O cristão verdadeiro não pode ter dúvida da sua salvação. Nós temos que acreditar que somos salvos no Senhor. Que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Aleluia. E que desde a nossa criança, desde sermos criança até sermos adultos, Deus tem nos guardado e nos protegido. Aleluia. Deus não tem permitido que o diabo, de uma forma veraz, venha nos tocar como fez com Jó. Nós vivemos na época da graça. Graça essa dada pela morte de crucificação de nosso Jesus Cristo. Nós recebemos um favor de Jesus. Nós recebemos algo imerecidos. Hoje somos salvos porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. E eu falo para você que está aí do outro lado: você deseja entregar a sua vida para Jesus? Porque assim, irmãos, o diabo, ele te leva o sofrimento, mas por prazer. Ele quer ver você sofrer.
Ele quer, porque isso para Ele é prazeroso. É prazeroso para Ele ver você sofrer. E o seu sofrimento, irmãos, não vai levar a uma causa positiva. Se é um sofrimento do diabo na sua vida. Se você é servo do diabo, como muitas pessoas aí no mundo são, servos do diabo, não existe terceiro caminho. Ah, eu não estou com Cristo, mas eu não faço mal para ninguém. Irmãos, não tem terceiro caminho. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Não existe um terceiro caminho. Só dois. O bem ou o mal. Se você não está do lado do bem, que é Cristo, ou você está com o lado do mal. Infelizmente, irmãos. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, eu tomo a minha cerveja no final de semana, eu tenho minha mulher, cuido bem da minha esposa, dos meus filhos. Amém. Mas você não está com Cristo. E se você não está com Cristo, você está à mercê do diabo. Não existe um terceiro caminho. Não existe em cima do muro. Não existe. No final dos tempos, Jesus virá com poder e grande glória, e os seus anjos descerão na terra marcando as pessoas, os seus salvos. E os salvos encontrarão o noivo nas alturas. E quem não for, ficará. E quem não for, ficará. E Jesus fala assim, ó: venham benditos do meu Pai, herdam a terra prometida desde a formação dos séculos. Fiquem aqui na minha direita. E vocês, fiquem aqui para a minha esquerda. Vocês que não me ajudaram, não me deram comida, não me visitaram, não fizeram isso, não fizeram aquilo, todos vocês vão ir para o fogo eterno. Não existe um terceiro caminho onde Deus fala assim, ó, Jesus vai falar assim, ó: vocês vão para o céu, vocês vão para o inferno, e vocês que não fizeram mal para ninguém, que não estava comigo, mas também não estava com o diabo, que tomava sua cervejinha, que trabalhava lá no seu servicinho, não fazia mal para ninguém, não roubava, não matava, vocês, eu tenho outro lugarzinho para vocês. Não existe esse lugar. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo, irmãos. Infelizmente falar isso aí. Tem muitas pessoas que o diabo coloca de uma forma tão simples. Ô, meu irmão, mas você não precisa estar dentro de uma igreja para servir a Deus, verdade. Mas você tem que ser igreja de Deus. Aleluia! Você não precisa estar dentro de uma igreja para ser salvo, mas você tem que ser igreja de Deus para ser salvo. Glória a Deus. E para você ser igreja de Deus, você precisa aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Você precisa nascer de novo, como Jesus falou para o príncipe dos judeus chamado Nicodemos. A necessidade de aceitar Cristo como seu Salvador e nascer de novo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Eu quero falar para vocês que estão aí do outro lado. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que me acompanha aí do outro lado, que não se acha mal, mas que não se vê como uma pessoa 100% boa e não se vê como uma pessoa 100% ruim. Não estou aqui para medir ninguém com régua moral nenhuma. Quem sou eu para falar de alguém? Mas o que eu posso lhe falar, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, que um dia Jesus olhou para mim lá de cima e achou graça aos seus olhos e me despertou para o Evangelho, me resgatando das mãos do diabo, fazendo comigo o que eu sou hoje. Eu passei a ter uma vida com Cristo, me policiando ao máximo. Larguei o cigarro, larguei a bebida, larguei as coisas que eu praticava de errado. E hoje estou aqui para falar para você que não existe um terceiro caminho. Ou você está com Cristo, ou você é servo de Deus, ou você é filho de Deus, ou você é morada do Espírito Santo, ou você irá para o sofrimento eterno. E hoje nós estamos aqui para te dar uma oportunidade, porque muito, muito, muito vale mais a pena sofrer com Cristo do que sofrer com o diabo. Nesta terra tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo, porque até Jesus na terra sofreu.
mas foi vitorioso. E da mesma forma que ele sofreu e foi vitorioso, nós também que sofremos, seremos vitoriosos. Aleluia. E a nossa vitória, irmãos, não está em comprar carro, formar na faculdade ou ter bens materiais. A nossa vitória é estar com Cristo no dia que Ele retornar para buscar a sua igreja. E para isso acontecer, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Nós precisamos nascer da água e do Espírito e da palavra. Aleluia. Não adianta, irmãos, você servir a Deus da forma que você quer, fazendo o que você quer, ignorando os preceitos da palavra de Deus, fazendo aquilo que lhe apraz, achando que um dia você irá estar com Cristo. Estar com Cristo é renúncia. Renúncia do pecado, renúncia da carne. E o sofrimento que nós muitas das vezes passamos na terra é um sofrimento passageiro. Porque um dia Jesus estará conosco e nos resgatará para sermos regidos por Ele. Mas o sofrimento eterno é aquele que a eternidade dará aos filhos da perdição, que estarão com o diabo e os seus anjos no Hades, no inferno. Aí sim, irmãos, haverá ranger de dentes, temor, agonias. Não queira ser um desses que vão lá para baixo. Porque o tormento eterno, 24 horas de tormento, de sofrimento, de agonia, de gritos horríveis. Queira ser um vaso de proposta para Deus, um vaso de honra para Deus. Aleluia. Seja um vaso de honra para Deus. Aleluia. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela vida de todos vocês. Pedir para que Deus, nosso Pai, nosso Criador, derrame as suas bênçãos acima de todos vocês, permitindo o arrependimento, pedindo para o Espírito Santo levar ao convencimento a todos vocês do pecado, para que vocês não sejam destruídos naquele dia, para que seus nomes sejam escritos no livro da vida, lembrando que até os filhos de Jó foram destruídos, foram mortos, porque eles bebiam e faziam farras, mesmo tendo um pai justo, eles praticavam iniquidades. E muitos filhos de cristãos acham que só porque os seus pais são cristãos, eles estão com as suas passagens compradas para o céu. E isso não é verdade, meu irmão. A salvação é individual. A salvação ela é única. Podemos ter sofrimento? Sim. Podemos chorar? Sim. Mas a lágrima ela pode durar uma noite e pela manhã vem alegria. E muito melhor você passar um sofrimento com Cristo do que estar servo do diabo num sofrimento eterno. Eu quero falar para você que está aí do outro lado. Aceite a Jesus como seu Salvador. Mortifique o seu corpo para o pecado. E um dia você será um soldado celestial no céu. Aleluia, Jesus. Herdará o reino de Deus. Seja ele no céu, seja ele na terra. Agora não queira ser um daqueles que vão lá para baixo. O sofrimento e a agonia eterna. Irmãos, a palavra de Deus fala que o sofrimento eterno é terrível. Muitos pregam que Deus vai destruir as pessoas. Não vai não, irmão. A palavra de Deus nos confirma que essas pessoas irão para lá, para o inferno, e serão atormentados 24 horas por dia. E será assim pela eternidade. Oh, meu Deus! Tem misericórdia, Senhor, daqueles que vão lá para baixo. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que vão lá para baixo. Oh, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu espero que Deus dê outras oportunidades a vocês que hoje não abriram seus corações para Deus. Eu espero e oro a Deus para que vocês tenham outras oportunidades. Amém, Jesus. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana ótima. Espero que essa semana não aconteça nenhum mal com vocês. E até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente para trazermos algo
que Deus colocou em nosso coração para todos vocês. Irmãos, espero que vocês tenham apreciado a palavra esta noite. Peço a Deus para que essas palavras fiquem fortalecidas nos vossos corações, para que o inimigo não tenha arrogância de tentar tirar essas palavras dos vossos corações. Amém? Levante as mãos para cima para que nós venhamos abençoá-los. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem.